Fala pessoal, boa noite. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui para mais uma live, né, uma transmissão aqui via YouTube e Facebook para falarmos do que, qual que é o assunto que a gente tem hoje? Tá aí, ó, avaliação física. Fazer ou não? Você realmente conhece seu cliente? Então a gente vai estar batendo um papo sobre isso. E antes de mais nada, antes de chamar o pessoal para esse bate-papo, não esquece de se inscrever no canal, acionar o sininho, que sempre que um vídeo, né, seja ela de maneira online, ao vivo ou gravado, você vai receber a notificação. Também não esquece de se inscrever no nosso grupo no Telegram, né? Personal Empreendedor. Aproveite que ele é gratuito e ele se encontra na descrição desse vídeo, tá bom? Então, para a gente começar, vou chamar primeiro para dividir a tela aqui o professor Fausto. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, tudo Boa bom, noite, gente? tudo bom, gente? Então, vou chamar agora o professor Antônio. Boa noite, Tudo tudo bom? Tudo bom? O professor Luciano deve estar entrando. Eu vou chamar o nosso convidado, que até então era surpresa, professor fisiologista Rafael. Tudo Boa bem, noite a Rafael? todos, prazer estar com vocês aí. Então, pessoal, vamos começar esse bate-papo. Mas antes que alguém tiver algum comentário, só escrever, a gente posiciona o comentário, né, a pergunta na tela e a gente vai debatendo. Bate-papo hoje, como eu já posicionei na tela, é avaliação física, fazer ou não. Você realmente conhece seu cliente? Eu vou começar com o convidado, né, com o Rafa, para não ser deselegante. Rafa tem uma vasta experiência no esporte de rendimento, né? Ele foi durante 10, 12, 15 anos fisiologista das categorias de base de um grande clube aqui de Curitiba, o Curitiba Futebol Clube. Então, hoje trabalha com surf, né? Preparação física no surf, em stand-up paddle, enfim. Então, eu quero conversar com esse meu grande amigo, esse grande fisiologista. Diga lá, Rafa, avaliação física, fazer ou não, né? Realmente, né, nessa reflexão, o pessoal, ele realmente conhece seu cliente. Enquanto isso, eu vou posicionando o Luciano, que acabou de entrar. Pode falar. Opa. Então, gente, fazer avaliação, faz ou não faz avaliação, né? Na verdade, a análise do desempenho, independente do protocolo que você venha usar, ao meu ver, ela se faz importante para que você, primeiro, conheça o seu cliente, para que você, em cima disso, planeje o treinamento que você acha que tem que planejar, em cima de cargas que você acha que você tem que colocar. Para você ter uma ideia, se você faz uma avaliação de salto vertical com jump test, você pode chegar às cargas ideais de treinamento, que a gente chama de optimal power zone, e sem isso você não consegue chegar a esses dados. E você acaba colocando cargas aleatórias. E a potência, por exemplo, é uma variável extremamente sensível. Se você colocar pouca carga, você não estimula a potência máxima. Se você colocar muita carga, você também não estimula a potência máxima. Então, estou colocando apenas um exemplo. Então, a avaliação, além de você conhecer o seu cliente, é você planejar os treinamentos, aquilo que você julgava que era necessário, talvez, depois de alguns dados, pode ser que não seja tão essencial assim, e aquilo que você pensava que não era tão essencial, depois de alguns dados, ele pode se tornar extremamente essencial. Por exemplo, hoje eu fiz uma avaliação de uma moça, de uma fisiculturista. Ela teve lesões no tornozelo há mais de 6 anos atrás. E quando eu fiz algumas avaliações com ela na baropodometria, testes de força, eu vi um desequilíbrio entre quadríceps e isquiotibiais. E como os protocolos eles se conversam, eu vi que no teste da baropodometria
que a pressão na planta do pé estava mais anteriorizada, estava mais no antepé. E pode ser que exista uma relação entre esse desequilíbrio muscular de um quadríceps muito mais forte que a posterior, somado a esse problema que ela teve de tornozelo, né, com mais um leve encurtamento que ela tem de toda a cadeia posterior, e eu diagnostiquei isso na avaliação, e percebemos que ela precisa, além de mobilidade de tornozelo, começar a fazer esse trabalho, ênfase em trabalho de cadeia posterior, sem esquecer, obviamente, do quadríceps, na tentativa de corrigir isso e, quem sabe, no futuro, evitar o aparecimento de uma fascite plantar. A fascite plantar nada mais é do que um desequilíbrio da cadeia anterior e cadeia posterior. Então, com uma avaliação, a gente conseguiu chegar a esse resultado. E mais, ela sofre de dores na planta do pé? Não, ela não sofre com isso. Mas será que no futuro ela não pode vir ter problemas? Então, a gente outro ponto importante da avaliação é prevenção. Que a gente faz com a baropodometria, fazemos com termografia. Hoje eu não fiz a termografia dela, mas em breve eu farei termografia, que é prevenção de aparecimento de lesões, que serve não só para um atleta de alto desempenho, mas para o seu cliente que busca reabilitação, condicionamento físico. Então, ao meu ver, ela precisa, né? Perfeito. Vou dar uma boa noite agora para o Luciano, grande Luciano. Já aproveita, deixa o seu boa noite e já comenta aí, avaliação física fazer ou não? Eu sei que atua como personal trainer, né, na prática, é realmente importante saber do seu cliente. Boa noite, pessoal. Boa noite, professores. Estão me ouvindo bem? Prazer aí estar com vocês aí nesse mais um bate-papo aí. E a avaliação física é primordial. Eu tinha uma coisa que me ficou gravada na graduação, o professor, acho que muitos conhecem, o Osleide Matos. Ele disse que o bom professor, quando o aluno entra na academia, ele já está avaliando o aluno, né? E se a gente tem tempo para isso, normalmente, né, muitas academias tem uma sala para isso, né, faz aquele protocolo todo da avaliação física, anamnese, aquelas perguntas, avaliação antropométrica, composição corporal. Os colegas vão me ajudando aí se eu esquecer de alguma. Avaliação postural, que eu acho muito importante, né? A gente pega vários casos aí com grande sucesso dentro da musculação, do treinamento de força, que você consegue recuperar quadros, deixar os quadros menores, né, de uma escoliose, por exemplo. A avaliação cardiorrespiratória, né, um pouco mais difícil fazer nas academias, mas também é importante para a gente saber o nível de condicionamento físico dos alunos. Normalmente um médico pede, né, aquele teste de esforço, né, de esteira, e a gente com aquele laudo nessa ação multidisciplinar, eu acho também bem importante. Eletrocardiograma também, essa aproximação com a área médica, acho importante. E pressão arterial, né, o batimento cardíaco que a gente avalia, as dobras cutâneas, né, mais para estética, para emagrecimento, abaixar o percentual de gordura. O professor Rafael estava falando de fisiculturista, né, que estava trabalhando com uma aluna fisiculturista. Eu tive um tempo aí no fisiculturismo, fui campeão paranaense, e no fisiculturismo nós avaliamos por foto, né, foto e medidas, né, aquela avaliação antropométrica do braço, e basicamente isso aí no fisiculturismo. Mas fotos eu acho um meio bem interessante, até para você saber como o aluno iniciou os treinamentos, e ele mesmo acompanhar. E só para fechar aqui a fala, eu acho que a avaliação física constante é uma forma de você motivar os alunos, não só para a tua segurança, para atingir os objetivos, mas uma forma de você motivar o aluno fazendo constantemente essas avaliações para ver os resultados, o que se pode melhorar. Então, é um procedimento que, às vezes, é deixado um pouco de lado, mas é essencial no primeiro momento e no decorrer de todo o processo do trabalho de um personal trainer, de um professor,
de avaliação física, um avaliador físico em academia. Perfeito, Luciano. Agora, guardar o Antônio tomar a aguinha ou café, né, que ele tanto gosta. Diga lá, Antônio, o que você tem a nos dizer sobre avaliação física? Então, primeira coisa é avaliação por quê? Tá certo? Porque muitas vezes eu trabalhei em várias academias de diferentes classe A, classe B, classe C, classe D. Muitas vezes as academias de classe C obrigavam a fazer avaliação. Porém, entretanto, contudo, não tinha essa comunicação do avaliador para o professor. E fazer uma avaliação sem pé nem cabeça que não tinha como conduzir um treinamento específico, certo? Não fazer imagens de simetrografia, é isso mesmo? Procede a palavra, Fra? Isso, cimetógrafo, ou posturógrafo, ou quadro postural, usa o que quiser, né, para avaliar a postura. E, às vezes, já peguei laudos totalmente errôneos. Muitas vezes as pessoas se confundem em alguns termos. Isso é super normal, tá certo? Ninguém é necessário ser dono da verdade o tempo inteiro. Porém, entretanto, contudo, já que é para ter uma comunicação entre o avaliador e o profissional, eles têm que estar falando a mesma língua. Então, aqui eu já conduzo a minha opinião. Se não for para ter a avaliação, vai virar recreação, e é isso que a gente está sendo julgado pela Prefeitura de Curitiba hoje, certo? Então, fica complicado não ter uma avaliação nas academias. Trabalhei no Constantine, lá não podia pisar na academia sem ter uma avaliação cardiorrespiratória, com um teste de esforço máximo, e também trabalho hoje na gerência da Muscle Prime. No caso, todos os alunos têm que fazer avaliação de bioimpedância para começar o treinamento, com anamnese, e após isso, todos os meses têm que ser avaliados. Essa é a minha opinião. Tem que ter avaliação e cada vez mais específica. Perfeito. Né? Você vai lembrar que a Muscle Prime é uma grande rede de academia aqui de Curitiba e o Hospital Constantini possui a Academia do Coração, né? Um hospital referência em cirurgia e reabilitação cardíaca, né? Para quem ainda desconhece. E agora, passar a bola por Fausto, né? O grande amigo, o professor Fausto, que está numa realidade diferente da nossa, se encontra em Brasília e tem um vasto histórico relacionado à avaliação física por 20 anos, mais de 20 anos, né? Avaliando esse pessoal. E comente aí também, introduzindo, que eu acredito eu, que vai comentar sobre como empreender também usando a avaliação física, né? Então, passa a bola para você, Fausto. Ótimo. Boa noite a todos. Todos me ouvem bem? Nós tivemos problemas de edição da última vez. Tá tudo correto, né? Então, sim, tem uma vasta experiência com avaliação física. Tive a grata oportunidade de avaliação física por mais de 17 anos numa academia. Eu vou tentar mudar, vou sair, volto novamente, e aí você me coloca de volta. Tranquilo. Enquanto isso, eu vou jogar pro Rafa aí comentando também. E aí, quando o professor Fausto retornar, daí ele retoma a fala dele. Tá bom? Então, vamos lá, meu camarada Rafael. O que você tem a nos dizer acerca disso, né? Você fez uma introdução falando de alguns testes específicos e tudo mais, mas o avaliar, né? Como o professor Luciano ele comentou, né? Que a gente avalia já olhando para o cliente, né? Observando as ações dele. Enfim, sei que como fisiologista do exercício, né? O que mais é importante, né? Dentro da avaliação que você julga, né? Como o professor Antônio comentou,
né, de você individualizar, dessa necessidade, obrigatoriedade em estar avaliando. Comentem um pouquinho com a gente. Na verdade, assim, a avaliação ela precisa prescrever treinamento. Então, por exemplo, nessa situação com a fisiculturista hoje, tá dando um pouquinho de eco, mas vamos embora, tá, Léo? Tranquilo. Nessa avaliação que eu fiz com a fisiculturista hoje, nós vimos alguns desequilíbrios e já foi passado para o Pearson. Por exemplo, nós não fizemos, por exemplo, com ela, teste VO2. Porque no caso dela, hoje, o teste VO2 ele não prescreveria treino. Tá dando certo? Tá Escutando? Sim. Tá? O teste VO2, no caso dela, não estaria prescrevendo treinamento. Mas um teste de força, e no caso dela, ela teve esse problema no tornozelo, uma baropodometria prescreve treinamento também. Então, a partir do momento que você tem vários protocolos, mas você quer usar os vários protocolos para todos os públicos, muitas vezes é para encher linguiça. O Luciano estava falando do fisiculturismo, que faz algumas medições e faz fotos. Prescreve treinamento? Prescreve. É importante para o fisiculturismo? É. E um protocolo que eu vou colocar, vou até chamar o Igor e também essa outra colega, essa outra aluna, que é um método que eu estou aprimorando, é calorimetria pela termografia, que para o fisiculturista também é importante. Dependendo do ciclo de treinamento e da fase do treinamento que o fisiculturista está, ele vai precisar, e se a gente faz uma boa avaliação da calorimetria e ver o metabolismo, como é que está dele, a gente pode aumentar ou diminuir a ingestão dos macronutrientes por conta da alteração do metabolismo dele. Então, cabe ao fisiculturista isso. O fisiculturista, por exemplo, ele treina muito pesado. Cabe uma avaliação de variabilidade da frequência cardíaca, né, Léo? Que a gente tem estudado e debatido muito sobre isso. No futebol e no surf tem aplicado isso, a variabilidade. E como é importante para nós vermos não só os ganhos de desempenho, mas o processo também de recuperação, né? Veja, a variabilidade ela pode ser aplicada, por exemplo, para o seu paciente cardiopata. Passou por uma cirurgia cardíaca e nós sabemos que os estudos têm mostrado, quanto maior essa variabilidade, melhor o processo de recuperação. Também uma avaliação que prescreve treino. Agora, um teste de VO2 para um atleta da esgrima, será que ele vai prescrever treino? Né? Um teste de potência com cargas ideais de treinamento, será que é importante para o fisiculturismo? Hoje eu fiz o teste de potência com ela, mas não fui para as cargas ideais. Hoje, não vai prescrever treinamento para ela. Então, assim, por mais que você tenha acesso a ferramentas, protocolos, equipamentos nacionais e de fora do país, mesmo assim, você tem que saber o que você vai aplicar, né? Você tem que saber quais os protocolos que você vai aplicar, porque senão, simplesmente, você vai encher linguiça, né? Perfeito. Fala aí, Luciano, com a prática, o que você entende? O professor Rafael falou perfeitamente. O grande objetivo também da avaliação é a prescrição do treinamento. Está dando eco? O professor Rafael, até fiquei curioso agora nessa avaliação calorimetria para ver o metabolismo basal. É bem interessante se ele puder dar mais detalhes para o pessoal, né? Como é feito, de que forma é feito, quais são os aparelhos que se usam, em que fase que poderia usar no fisiculturismo, se é ou em todas as fases, se é na hipertrofia, se usa-se mais em dieta, que é na definição, no emagrecimento, na redução de percentual de gordura, qual é a fase que poderia usar mais esse procedimento que o professor Rafael comentou aí. Então, gente, respondendo ao professor Luciano, essa técnica você vai usar uma câmera termográfica e você vai aclimatar esse paciente, esse atleta,
Nós aqui em Curitiba aclimatamos a 20 graus Celsius, então você tem que deixar a sala a 20 graus Celsius. E algumas regiões, dependendo do seu protocolo, você vai tirar alguns termogramas. Em cima dessas temperaturas, você vai fazer uma análise dentro de equações específicas. E em cima disso, você chega ao resultado do metabolismo da pessoa, não necessitando de uma câmara calorimétrica, que é muito caro. E esses estudos, essa análise é totalmente validada cientificamente falando. E aonde que nós aplicamos isso? Você perguntou do fisiculturismo. Durante todo o período, né? Durante todo o período do fisiculturismo você pode aplicar. E não só no fisiculturismo. Para outros esportes também. E mais do que isso, para o nosso paciente que precisa emagrecer. Porque ele vai emagrecendo, vai tendo um maior aporte de massa muscular e reduzindo essa massa gorda dele, vai tendo uma alteração desse metabolismo. E isso, para nutricionista, é interessante para a prescrição da dieta. Certo? E, por exemplo, o fisiculturismo, durante o período, ele vai mudando o nível de treinamento dele em relação à intensidade, pode diminuir ou aumentar o aporte energético dele, de carboidratos, de proteínas. Aí vai pegar o foco do atleta, o foco do treinador e o foco do nutricionista. O fisiologista, numa situação dessa, ele faz a avaliação, entrega os dados, né? E aí coloca alguns direcionamentos, mas em cima disso, o treinador, sabendo interpretar esse resultado, tendo o suporte do fisiologista sempre, vai conseguir monitorar esse treinamento, e a nutricionista também monitorar a dieta. Então, respondendo a sua pergunta, a termografia ou a calorimetria, né, por termografia, ela pode ser aplicada durante todo o processo. E lembrando, não só para o fisiculturismo, a gente falou isso, porque o fisiculturismo ele depende muito dessa coisa do shape, né, de estar seco, de tal. Diferente do jogador de futebol, que não precisa disso, mas tem jogador de futebol que precisa emagrecer. Tem jogador de futebol que está passando por diferentes ciclos de uma temporada e tem que mudar o seu aporte energético. Então também cabe isso para ele. Não sei se eu fui claro. Ficou alguma dúvida? Para mim, perfeito. Não sei se o Luciano também ficou. Perfeito. Essa ação multidisciplinar com o nutricionista ainda é que vai levar os resultados mais sólidos nos nossos clientes, nos nossos alunos. Isso é que é uma avaliação física, hein? Perfeito. Então, agora o Fausto retornou. Vou passar a bola para ele concluir o ponto que ele estava comentando. Pode falar, professor. Boa noite, acho que agora com o som melhorou, né? Qualquer coisa vocês me avisam. O pessoal dos blogs sujos aí estão tentando me sabotar a minha fala só porque eu tenho uma abordagem empreendedora, né? Mas sim, como eu comecei a dizer antes de começar a falar minha fala, seria o seguinte: eu tenho uma vasta experiência na questão da avaliação física, né? Comecei logo após a minha graduação, fui convidado a trabalhar no Lafite, que foi o laboratório que montou de fisiologia do exercício aqui na Universidade Católica de Brasília, e logo depois também fui convidado a trabalhar na Malharte, uma academia, né, aí dos seus 1.000 e poucos alunos, mas é a academia, na verdade, de base do trabalho do professor Dr. Paulo Gentil, né? Então, sim, ao longo desses anos todos, eu cheguei a realizar aí mais de 20 mil avaliações físicas, né, eu tenho aí no currículo, né. E assim, o tema é de extrema relevância, mas ao mesmo tempo aqui nós temos um ponto em questão. Nós estamos vindo numa série de diálogos, né, para recordar talvez os anteriores, colocando aqui principalmente a questão da tecnologia. O que nós estamos discutindo é a avaliação física, sim, no esporte de alto rendimento, totalmente pertinente, né, e inclusive não se tem como avançar se você não tiver as métricas e os indicadores. Esse é um ponto. Mas hoje eu chamo a atenção de todos que estão aqui ouvindo, né? Porque assim, nós temos hoje diversas realidades. Hoje a educação física está mudando e mudando cada vez mais, né? Por que isso? Porque sim, hoje nós estamos vivendo uma atuação híbrida. Como é que ficaria a avaliação física nessa questão da prescrição à distância ou online, né? Então, é um ponto. E mais, né? Será que nós, talvez, com uma sequência de protocolos mais simples,
não conseguiríamos trazer aí indicadores e métricas para prescrição e o acompanhamento, né? O Leonardo colocou com bastante propriedade, ele me conhece bastante, perguntando como que a gente poderia empreender na questão da avaliação física. Aqui eu já trago para a discussão para o grupo um ponto um pouco diferente. Eu acho que é o seguinte, porque sim, se nós temos hoje um público bem eclético nos ouvindo hoje, uma boa parte de personagens, a avaliação física dentro da educação física, ela se tornou praticamente um quadro de especialistas, né? E aí, como assim, você vai ter que ter, em toda a academia brasileira, um profissional com alto nível de especialização, bem como uma gama grande de equipamentos, isso se torna contraproducente. Então, assim, eu acho que quando nós trabalharmos com esporte, com certeza há o maior leque possível de opções, mas eu acho que falta para a educação física hoje são novos desafios, são novas oportunidades para fazer isso. Por exemplo, na parte médica, como dito anteriormente, na última fala, eu tenho um óbito no meu currículo, né? Eu quase perdi meu diploma quando em 2007, um rapaz morreu com 37 anos em cima da esteira. E a avaliação física que liberava ele para treinar tinha sido assinada por mim, né? Mas aí nós fomos ver aquele quadro, e observando o seguinte: eu tinha pedido para ele na verdade, não um atestado, mas eu tinha pedido para ele um laudo médico, né? E tinha sugerido a ele, por uma série de históricos de familiares, para que pudesse fazer isso. Então, assim, é importante, porque como isso aconteceu comigo, né? Isso pode acontecer, como tem acontecido em diversas academias aí, essa questão do óbito. Agora, será que não valeria? Vamos enxergar a avaliação física, o que eu trago para vocês aqui, para colocar no diálogo, na discussão, vamos ver a avaliação física por um outro olhar. Talvez o seguinte: o que nós poderíamos hoje acoplar a nível de uma atuação digital, que poderia ser válida? Será que protocolos digitais conheciam um pouco melhor seu cliente? Agora, mais do que a avaliação física, eu acho que o maior pecado que nós estamos cometendo é não ter métricas de acompanhamento. Como é que está a variação da frequência cardíaca? Houve variação na temperatura, pressão arterial? Uma boa parte dos nossos profissionais não conseguem ter esses indicadores mínimos. Não, vamos longe não, como colocado da última vez. O cara não sabe se o aluno dele é destro ou se é canhoto. Então, assim, antes de nós levarmos uma discussão a um nível alto, eu acho que nós deveríamos separar bem talvez 3 posições totalmente diferentes: a do esporte, a das academias e, principalmente agora, qual seria a avaliação física que um profissional poderia fazer quem estiver atuando num condomínio de forma avulsa, né? É isso que eu trago, devolvo a palavra para vocês, para a gente ver o que vocês acham dessas colocações que eu trouxe aí à discussão, né? Eu acho que o Antônio vai responder ele que já estava coçando para falar. Então, comente aí, professor. Então, primeiramente, muito obrigado, Rafael, por ter comentado sobre a termografia. Acabei tendo uma aula com o Alex Souto-Maior no mês passado sobre a mesma. No caso, você até comentou que não precisaria de uma câmera específica. Daí agora eu até fiquei curioso, porque no momento que eu tive aula, eu já encomendei minha câmera, que custou um pouquinho. Então, em tempo de pandemia, eu não achei tão interessante. Agora que você falou, agora eu tô tudo bem. Eu tô quase chorando aqui, mas paciência, tá bom? E sobre a variabilidade da frequência cardíaca, também achei extremamente importante, tá certo? Porque, querendo ou não, foi o último artigo que eu publiquei no Asian Journal of Sports Medicine, na parte de artrite reumatoide, foi utilizando um teste de esforço. No caso, foi utilizando um polar extremamente fácil de ser utilizado e qualquer ser humano pode estar utilizando, tá certo? E depois enviar os dados para o fisiologista, né? Já pegando o gancho agora com o Fausto, cada vez mais nós temos que pensar em métricas para pro aluno estar fazendo por consultoria, tá certo? Hoje eu peço para os meus atletas de powerlifting, certo? A análise do sono. Hoje, mais do que nunca, por causa da Mi Band 4, ela já traz uma análise do sono, eu peço análise do sono deles. E, bem,
Na minha opinião, acho que é extremamente importante até ter alguns aparatos para fazer a avaliação física. Porém, entretanto, contudo, hoje está quase tudo na palma da mão, né? Está com uma facilidade imensa na palma da mão. Temos diversos softwares no celular, vários aplicativos que conseguem fazer uma avaliação física muito bem feita, certo? Basta agora a gente utilizar e usar para prescrever. Essa é a minha opinião sobre tudo que foi falado até agora. Perfeito. Comenta aí, Rafa, já que para falar da câmara que que o Antônio investiu. Não está ouvindo? Calma aí, deixa eu colocar. Tá ouvindo agora? Pode falar. Sim, não, estou ouvindo. Agora. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Então, quando eu falei da câmera específica, é a câmera calorimétrica, né, que é um absurdo de caro. Não é da câmera termográfica. A câmera termográfica tem vários valores, mas essas mais simples, a C2, eu acho, que é mais. Essa aí já funciona com uma beleza. Então, fique tranquilo que você fez um excelente investimento, né? Sobre ter métricas e avaliação online, eu, junto com um colega, a gente também está desenvolvendo algumas métricas para avaliação online. Gravação de alguns vídeos onde, por exemplo, uma pessoa pode fazer um teste de VO2 utilizando um banco e um metrônomo que baixa do aplicativo. Então, ali ele já sabe como é que está o VO2 dele com um teste submáximo de 3 minutos, né? Explicar como é que é um teste de flexão de braço, teste de flexão abdominal, como ele fazer uma circunferência, e às vezes com a circunferência já chega a um percentual de gordura. Ou seja, de uma maneira online, você consegue ter grandes métricas também, né? Nós fizemos algumas avaliações, alguns protocolos de avaliação de autoimagem, percepção, como é que essa pessoa se vê, como ela gostaria de se ver, também é muito importante. Uma avaliação online, né? Outra coisa, você pode fazer uma avaliação com idosos, onde você precisa de cone, de uma fita para você demarcar 5 metros que seja, ou até mais, um cronômetro, às vezes com um pouquinho de dinheiro, um dinamô de pressão manual que você paga R$100 e poucos, e você consegue ver risco de quedas em idosos, estado sarcopênico, velocidade da marcha, e não precisa de grandes aparatos, né? Quando a gente coloca grandes aparatos, é para alguns casos específicos, e nessa situação, fazer individual, presencial, aonde essa pessoa ela vai ter alguns suportes tecnológicos que ainda alguns aplicativos não oferecem. Tem alguns aplicativos que oferecem o teste do salto vertical, do jump test, mas, por exemplo, eu já peguei avaliações que eu já recebi que uma pessoa moderadamente treinada saiu do chão 70 centímetros. Eu tenho atletas do futebol que eu nunca avaliei ninguém que chegou a 70 centímetros de sair do chão, utilizando plataforma de contato. Então, às vezes, nós temos que ver também a confiabilidade desses apps. Mas sabendo que tem muito app, muitos aplicativos que dão muitos dados, que nós temos condições de fazermos grandes avaliações de maneira remota, online, mas há outras situações que é apenas no presencial e que algumas tecnologias que nós temos que ainda os aplicativos não oferecem. Enfim, eu acredito que há campo para tudo. Avaliações mais simples que prescrevam no ambiente de academia, no online, ou utilizando uma alta tecnologia.
Parece que melhorou. Tá me ouvindo? Léo, acho que é o teu microfone, Léo. É o teu microfone que acho que tá com interferência. Se sair e voltar, acredito que dê certo. Tá interferência ainda, Léo. Era o telefone do professor Leonardo, acho, o microfone dele. Tava com Eu realmente tava com estava uma... achando que era o meu, sabe? Daí até saiu primeiro, pensei, meu Deus do céu, que vexame que eu tô passando. Pois bem, É a fase que nós estamos vivendo que não tá fácil, né? não está mesmo. Sempre com dificuldades, né? Técnicas e operacionais. A tecnologia Pois veio para é. criar esses problemas que não existiam antes, né? Né? Pois é. Pois bem, Realmente o problema é com o Leonardo. É. Puxa, é mesmo. uma pena. Uma moderação da conversa. É. Agora acabou, tava bem forte, assim, o ruído no fone. Eu tive problema nas duas últimas participações. O som cortando, voltando, né? Eu não conhecia essa ferramenta StreamYard, eu não conhecia. Ela é interessante porque interage com várias redes sociais, é bem produtiva, né? Com o YouTube, com plataforma de aula e ao mesmo tempo também gestão das redes sociais. Pô, que legal. Legal. Vocês estão me escutando? Sim, Estamos perfeitamente. sim. E com eco? Não estou escutando mais. Acho que nós vamos ter que barrar o Leonardo hoje. Vocês estão me escutando com eco? Agora não. Não. O Tá problema bom. é lá, então. Que agora isso. não tem eco também, não tem retorno aqui. Então, a pessoal, vamos gente dar tá uma continuidade, então, porque eu acho que ainda está sendo gravado pro YouTube. Sim, com 40 minutos de gravação e continuando, né? Mas assim, bom, colocando um ponto enquanto ele volta e a gente assume ele assume o protagonismo da questão, mas assim, eu fui avaliador físico durante mais de 17 anos numa academia com fluxo muito grande. E aí, assim, fui submetido às mais diversas situações ali cotidianas, né? Mas, eu não sei, eu pedi a experiência de vocês, realmente, acho que foi o professor Antônio que colocou isso com bastante propriedade, existe uma separação muito grande dentro das academias do avaliador físico do quadro de professores. E eles acabam utilizando quase nada daquilo que nós coletamos, né? Exato. Nós chegamos a um patamar de trazer ali um grau de subjetividade. Se o cara fosse muito ansioso, se tivesse ali o questionador, nós criamos ali um padrão, uma referência e colocamos isso na avaliação física para que o professor já soubesse que aquela pessoa ali vai gerar algum tipo de problema ou dor de cabeça na sala de musculação. Né? Não só na questões psicológicas, não só nas questões fisiológicas, mas inclusive até um pouco psicológicas, né? Foi o que o que vocês acham disso? Realmente esse seria um papel também do avaliador físico, né? Ver também essa dicotomia entre o professor e o avaliador. Esse é um problema seríssimo, né? Esse é um problema bem sério. Gostaria de ouvir dos colegas qual é o caso, assim, de desvio postural que vocês acham mais comum na academia? Seria uma anteroversão de ombros, uma posição cifótica? O que vocês acham que é mais comum, assim, que a gente tem que trabalhar em sintonia com os professores da musculação para a gente ter resultados positivos? Olha, o que eu tenho percebido são essas rotações de ombro e por conta do celular,
Cifose. Com Mas, certeza. Assim, não dá para descartar um pouco de retidão lombar, retificação lombar, não retidão, retificação lombar. Mas é tanta coisa, assim, por conta dessa vida moderna e o pessoal muito tempo sentado e tal. Se eu fosse para elencar para você o que eu mais tenho visto, é o ombro, são os ombros, e essa cifose. É o que eu tenho mais percebido. Então, da minha parte, o Perfeito. que eu mais separo mesmo é a questão da anteroversão e retroversão pélvica, né? Isso, para mim, um profissional que acaba não avaliando essa questão da postura pélvica no aluno, infelizmente, pode ser prejudicial, principalmente quando chega no agachamento, né? E pode gerar algum estresse a nível mioarticular. Vamos ver se agora o Leonardo. Bom, Não. voltei, não sei se está melhorou. Tá. Bem melhor. Eu entrei pelo telefone agora, então vamos tocar o barco, mas fiquei ouvindo o que vocês estavam comentando aí, e até perdi a minha linha de raciocínio aquela hora. Mas é assim mesmo, né? Porque ao vivo é dessa maneira, sem edição e tudo mais, vamos tocar de barco. Então, eu entendo a avaliação como sendo algo assim, né? Você precisa ter o objetivo que você quer medir, né? Você precisa ter o porquê, né? A gente estava falando da anamnese, né? Que 80%, 90% é uma boa anamnese. Daí comecei a falar da balança, enfim. Né? Você não precisa de recurso, você precisa ter o conhecimento, porque você precisa do quê? Do peso da estatura. Você vai na farmácia, mas dá erro. Meu, a partir do momento que você padronizar a mesma balança, o mesmo estadião, o mesmo equipamento, acabou-se. O erro ele vai estar anulado. Você tem testes, né? Uma fita antropométrica, você vai pagar 10, 15 reais, você consegue fazer 1 milhão de coisa com ela. Então, assim, se é para empreender, né, ainda mais utilizando nesse meio virtual, né, que a gente está trabalhando, cara, o costureiro usa a técnica, ele aprende a medir o ponto anatômico para costurar o terno, o vestido da noiva, enfim. Por que a gente não consegue também ensinar o nosso aluno no meio virtual, orientando o posicionamento, e ele nos passar essa informação, e dessa maneira a gente também conseguir realizar a avaliação e ter essas métricas. Poxa, exato. Eu tenho aplicativo, como vocês bem colocaram, para controlar a intensidade pela frequência cardíaca, eu tenho a escala de Borg que eu consigo controlar, eu tenho boa parte hoje, por causa da hipertensão, acredito que boa parte das famílias hoje tem um monitor de pressão arterial em casa que também pode me dar informação. E o que eu escuto é assim, não funciona, o que funciona é o meu, porque esse não é o profissional. Cara, a gente está falando de controle, a gente está falando de uma avaliação específica para diagnóstico. Então a gente tem que parar de assustar os profissionais, porque é melhor você ter algo que te dê uma informação, porque qualquer aparelho ele vai te fornecer, mas que você tenha um norte, e o que falta é assim, você tem a bússola, você tem o sextante, você tem o que mais de informação para nortear. E é isso que falta. A gente está mais preocupado em dizer que não funciona porque tem erro e que o meu método é o melhor. Cara, eu escuto direto falar que bioimpedância não serve, que o que serve é adipômetro. A gente tem que parar com essa discussão. Para que a gente está medindo? Para dizer que o cara está gordo? Que o cara está torto? Que o cara está encurtado? Né? Cara no sentido de o avaliado. É isso que a gente tem que mostrar. É assim, cara, às vezes o botão de uma cinta acaba sendo melhor métrica do que propriamente uma trena. É nesse ponto que a gente tem que trazer a avaliação. Comentem aí sobre isso. Ô, Léo, estão escutando? Muitas vezes a avaliação ela serve para xingar os outros. Né? Então chega lá, vamos supor, um rapaz lá de 1,80 m, com 120 quilos, circunferência abdominal de
118. Ele já se avaliou no espelho e ele já chegou à conclusão que ele é gordo. Sim. Ele já tentou subir 2 lances de escada, ele quase morreu. Ele já sabe que o condicionamento aeróbio dele é fraco. Ele já sabe que ele está mal. Daí a gente pega, deixa ele de cueca e mede aqui, aperta ali, joga para cima, faz aquilo, e daí chega para ele, olha, você é gordo, você é torto, você está mal condicionado. Ele já sabe. Então, a gente vai colocar isso em números e planejar o trabalho dele. E pensando no meio, eu vou até tirar um pouco o meu objetivo, que você sabe que eu tenho uma clínica aqui em Curitiba de análise de desempenho para atletas e não atletas, mas eu estou criando um projeto com um colega meu, onde a avaliação é online, e que a gente consegue fazer um vídeo bem caprichadinho e mandar para o nosso cliente, e ele consegue ver o percentual de gordura dele com uma fita, ele consegue ver mobilidade dele, ele consegue ver nível de força, ele consegue fazer um teste de VO2 submáximo, e em cima disso nós colocamos ele num nível de treinamento. Se ele está bem condicionado, se não está, a gente consegue fazer isso. Então a avaliação física, ela é independente de qual protocolo que você usa. Ela serve para prescrição de treinamento e controle. Ela não serve para xingar ninguém e mais, não serve também para fazer marketing. Que tem muita gente que tem muitos equipamentos bons e utiliza isso de forma marqueteira, para apenas vender. E aquilo, muitas vezes, não prescreve treinamento. Você sabe, Léo, na minha clínica eu tenho bermuda computadorizada pela eletromiografia, tenho a câmera termográfica, tenho barapodometria, tenho compasso de dobra cutânea, tenho uma esteira boa para fazer teste de VO2. Mas, muitas vezes, nós fazemos uma avaliação, vamos pegar ali idosos, que eu não utilizo nada disso. Eu vou utilizar a balança, uma fita, um cone e o cronômetro do meu celular. E nós fazemos uma avaliação para idoso extremamente rica. E se fosse para a gente montar um laboratório, uma clínica para avaliar idosos, nós iríamos gastar, chutando alto, R$300. E montou uma clínica especializada em fazer avaliação de idosos, com R$300. Entende? Então, ela precisa prescrever treino. E mais, ela precisa controlar. Como você falou, se você tem uma fita, uma balança que você comprou por R$100, mas aquilo você consegue utilizar e consegue fazer seus controles, tá ótimo. Veja, você quer algo melhor do que monotonia, strain, PSE, para controle de carga de treinamento? Maravilhoso, né? Eu utilizava isso no Curitiba direto. Fizemos um controle da carga de treinamento com os atletas, os meninos voavam em campo, por um detalhezinho, numa cobrança de pênaltis, nós não ganhamos o título brasileiro sub-20, e os meninos, extremamente bem condicionados, departamento médico do categoria sub-20 vazio, fazíamos uma variação de carga de treinamento muito boa, e utilizamos PSE, papel e caneta. Apenas isso. Perfeito. Eu até queria perguntar para vocês se vocês sabem qual é a atividade que mais lesiona as pessoas. Corrida? Quem arrisca? Corrida de rua? Quem sabe? É corrida de rua? Chuta. Mas, chuta aí, Luciano, Antônio, Fausto. Futebol, eu tinha um quadro muito grande. E vai aumentar, né, professor? Então, Eu ia falar corrida de rua ou futebol de fim de semana. Aquele futebol de fim de semana que o pessoal vai lá e joga e às vezes extrapola os limites, faz numa intensidade muito alta e às vezes se dá mal. Verdade, a atividade que mais lesiona é a atividade doméstica. Lavar prato. A segunda é caminhada e a terceira é jardinagem. Caramba. Só para a gente ver que a gente discute e zela pelo cuidado de pessoas que já convivem com o risco da lesão e a gente minimiza esse risco. Mas quem realmente está precisando não são essas pessoas que estão na academia. Por muito tempo eu achei que o CrossFit era o que mais lesionava, e na verdade não é.
É atividade doméstica, porque quem que está realizando atividade doméstica? São nossos pais, nossas mães, nossos avós. São as pessoas que têm um comportamento sedentário, que não tem condição para quê? Para levantar um braço e pegar um prato que fica na prateleira em cima. E aí sobe num banco, não tem equilíbrio, não tem noção espacial das coisas e estão despencando. A gente teve o caso de um apresentador famoso, né? Não preciso citar o nome, que estava numa atividade dessa, tombou e veio a óbito. Entende? Qual que era a faixa de idade dele? 60 anos, né? Então, a gente tem que sair um pouco da avaliação física, né? Para a população normal, a gente tem que entender como que é a vida dessa pessoa. O que vocês acham disso? Você acha que é muita loucura dentro da minha cabeça ou vocês concordam com isso? É loucura, mas eu concordo plenamente, em gênero e grau. Não, esse foi o ponto da minha fala, né? Nós estamos, eu vejo na educação física um problema muito grande, considerando inclusive agora que nós somos hackeados pela tecnologia e pelo dinheiro, pelos financistas. Nós temos que sair dos 5% que sempre foi o nosso mercado e correr atrás dos 95% que está fora das academias. E é justamente um exemplo claro disso aí, novamente, falando no exemplo de vocês aí de Curitiba, o blogueiro fitness aí, o Aurélio Alfim, hoje ele estava prescrevendo exercício como o pessoal fazia na cama, você entendeu? Trazendo ali para as AVDs, atividade de vida diária, como é que um professor vai poder impactar ali na vida desse pessoal, né? Então, realmente, acho que nós ficamos, às vezes, discutindo, porque, assim, boa parte da nossa matéria de trabalho é o treinamento esportivo, mas atleta, ele é apenas a ponta da pirâmide, e a população, né? É nesse ponto que eu estou colocando. Nós estamos abandonando, né? 95% fora, e esperando de alguma forma que o exercício físico ou a atividade física chegue até eles, né? Isso. Perfeito. Perfeito. O tio da minha mãe, ele faleceu com 83 anos, caindo da escada. É que a gente não está olhando para as pessoas, quando eu falo a gente, a educação física, né? A gente sempre foca onde a pessoa tem que chegar, mas a gente não mostra como ela tem que chegar. Isso eu incentivo os alunos a muitas vezes não ir para academia para conquistar cliente. Eu falo, cara, vai na tua rua e começa a tocar a campainha dos vizinhos. Esse é o público, esse é o nosso potencial cliente. Porque a gente olha, cumprimenta e tudo mais e esquece que a gente também tem condição de atender esse público. E aí, dessa maneira, como o professor Fausto ele bem posicionou, a gente começa a desbravar mais ainda o nosso mercado, né? Que é o quê? O mercado da saúde. Eu continuo defendendo ainda que a área que a educação física vai crescer mais não é no fitness, porque isso a gente já está bem posicionado, mas é se posicionar dentro da área da saúde, mas tendo o quê? Um efeito profilático por meio da atividade física e do exercício físico. E aí vem a questão conceitual, né? Do que é atividade física e do que é exercício físico. Luciano, você está quietinho hoje, cara? Comente aí. Não é porque você foi campeão paranaense, eu não tenho que lidar, né? Fala aí que, querendo ou não, mexe com saúde. Não, é uma excelente contrapartida social esse tema aí, se está levantando. Talvez aprofundar alguma pesquisa de campo. Eu sei que é difícil pesquisa, não sei se tem algum pesquisador aqui, eu sei que é difícil pesquisa, amostra, né, voluntários, mas é um tema muito interessante, né, é um tema, às vezes até mesmo de saúde pública, de olhar com olhares mais atentos para essas situações, essas fatalidades que tem em casa, né, de uma certa forma englobar os profissionais de educação física, né, que agora são profissionais da saúde pela ocupação brasileira, né, CBO, mas totalmente, loucura, mas é uma coisa séria, né, é uma coisa bem séria, e eu acho que a gente tinha que achar meios de chegar nesse público, né, não só no teu vizinho, mas fazer alguma coisa mais ampla, não só nos teus familiares,
A gente sabe que às vezes aquele ditado santo de casa não, né, não faz milagre, mas é um assunto bem interessante, acho que merecia mais atenção para aprofundar um estudo, uma consciência maior das pessoas nesse sentido aí. Posso trazer um caso que está acontecendo, para nós precisamos nos alertar, senão nós vamos perder a nossa profissão e nosso campo de atuação? Eu fui dar palestra no Piauí, aí chegando lá tinha a seguinte realidade: um médico empreendedor comprou uma rede de hospital, primeiro ponto, depois ele comprou uma rede de laboratórios de exame, depois ele montou um plano de saúde para os hospitais e laboratórios dele, e depois ele comprou uma academia de uma low cost, de uma franquia de uma low cost brasileira. Aí ele entendeu como é que funcionava a academia, e aí depois ele rompeu o contrato lá com a rede. E aí o que ele fez? Ele vende hoje o plano de saúde, que custa para idosos, né, acima de 60 anos, entre 500 a 3 mil reais, certo? E ele dá a academia de graça para a sua clientela, restando ao professor de educação física apenas R$8 por hora a aula, tá? Com a seguinte realidade: aquelas pessoas que malham na academia dele têm desconto na renovação do plano de saúde. Vocês entenderam a gravidade disso? Quer dizer, assim, por nossa omissão, né, no exercício terapêutico, talvez seja a nossa maior fronteira, nós estamos perdendo a atuação para outros profissionais. Perfeita a tua colocação, Fausto. Eu defendo isso, e até a minha maneira é provocá-los para a gente ter essa discussão, né, até para quem está ouvindo, né, e está assistindo, enfim. Quem sabe, assim, despertar o interesse e enxergar uma oportunidade também de posicionamento profissional. Quem quer falar? Quer falar alguma coisa? Então, fala aí, Rafa. Nós estamos com alguns problemas aqui em Curitiba por conta de que as academias estão fechadas, né? E muitos profissionais não estão conseguindo manter o seu trabalho. Eu quero fazer uma analogia assim, eu quero levar a essa reflexão, e eu vou muito na linha do Léo, porque diz que a gente se dá bem, que é assim, ó, quando a gente fala de telecomunicações, celulares, essas operadoras, o que nos remete? Um mal necessário. Precisamos do celular, precisamos do nosso pacote mensal de ligações, internet, sabendo que todas elas não oferecem para nós um bom serviço, mas nós precisamos. Quando a gente fala de política, falamos que de corrupção, de desmandos e tudo mais. Nós, população, não só nós educação física, mas nós, a população em geral. Quando perguntam para nós, quando nos perguntam sobre bombeiros, nós temos uma admiração pela coragem e pelo bom serviço que essa classe oferece para toda a população. Quando falamos de educação física, de academia, o que a população está falando? Algo que não é essencial, algo que é uma recreação. Então se fecha o parque, fecha a academia, porque é uma recreação. E nós estamos lutando junto às autoridades para que libere, mas boa parte da população fala, não libera porque não é essencial. A população viu isso da nossa parte. A população viu que não era essencial, porque nós sempre falamos de shape. Nós sempre falamos de bração, de abdômen chapado, de colchão, de quadrilzão. A gente não fala, por exemplo, que exercício físico reduz riscos de eventos cardíacos. Que exercício físico trata diabetes. Que exercício físico trata obesidade. Que exercício físico trata problemas psicológicos, dentre tantas outras coisas. Se nós colocarmos na PubMed Exercise and Health, não terá alguns mil, terá alguns milhões de artigos mostrando isso, mas nós não vendemos isso. Infelizmente, agora nós estamos falando de saúde. Agora que nós estamos com um problema, nós deveríamos ter vendido saúde antes, nós deveríamos de postar em rede social o perfil lipídico do nosso cliente antes e depois um programa de treinamento. Nós deveríamos de postar
ali o perfil glicêmico antes e depois um programa de treinamento. Isso é saúde. E, infelizmente, nós não vendemos isso. Eu não estou falando que agora nós vamos ter que acabar com o estético e temos que agora encarar a educação física em detrimento do estético, em detrimento do alto desempenho. Não é isso. É que nós tenhamos um olhar com bastante carinho, com bastante atenção e profissional para o profilático, para a saúde, para a reabilitação, que no nosso regimento, na nossa profissão, nós podemos reabilitar, está lá escrito, mas nós negamos essa área. Daí quando vem o fisioterapeuta da Pilates, a gente acha ruim. Quando vem o médico para escrever treino, a gente acha ruim, mas a gente não vai atrás. A gente não vai atrás disso. Então, assim, somos saúde? Somos. Mas nós não vendemos isso para as autoridades e não mostramos isso para a população. Ou seja, nós temos parte de culpa nisso. Tem gente que não vai concordar comigo, cada um tem a sua opinião, mas infelizmente nós temos culpa nisso. Vou pedir para o Antônio comentar, porque o Antônio ele atua nos extremos, né? O Antônio tem um histórico de vida de atleta, mas ele trabalhou durante muito tempo na reabilitação do Hospital Cardiológico Constantine, né? Junto com o Dr. Rafael. Então, diga lá, Antônio. Então, o que eu posso falar? Bem, a questão do que a gente vendia. Isso daí já é um pouquinho até histórico da educação física, particularmente aqui no Paraná, beleza? Aqui a gente já vamos pontuar historicamente, beleza? Em São Paulo, eu estive algum tempo em São Paulo, até iria fazer meu doutorado direto em cardiologia na USP. Lá, quem manda no setor de reabilitação cardíaca são profissionais de educação física, não são fisioterapeutas, tá certo? A reabilitação cardíaca em São Paulo nasceu com a educação física. Eu não sei o que aconteceu que a fisioterapia tomou conta da parte clínica que em São Paulo teve, né? O que eu posso falar para você, certo? Temos diversos institutos hoje, né, na parte de reabilitação, né? Você até deve conhecer o Instituto Lifex, que faz uma avaliação de biomecânica da sola do pé até a articulação temporomandibular. E hoje nós vendemos saúde. Vários profissionais vendem saúde. O grande problema é que o profissional não entendia de marketing. E hoje, com essa pandemia, nós conseguimos, né, dar um passo à frente, né? Cada dia mais eu estou vendo vários profissionais falando sobre dor nas costas, dor nos joelhos, dor no pescoço devido ao home office. A questão é que o profissional da educação física nunca entendeu de vender o seu produto, né? Então, não necessariamente ele se isolou, né, da parte de saúde. Não, ele só não soube vender, né? E essa fica a minha opinião, certo? Particularmente na parte da pandemia em questão de saúde, na gerência da Academia Muscle Prime, tivemos algumas parabenizações na parte da saúde, vários alunos elogiaram, porque fomos o setor que mais tinha questões a serem resolvidas. Se eu não estou enganado, se o Luciano quiser até me corrigir, eu acho que totalizaram 30 quesitos a serem preenchidos para a reabertura das academias. Diversos médicos passaram nas academias e falaram: cara, seguinte, tem bem mais chance você pegar um coronavírus indo na padaria do que numa academia, certo? Porque tinha open bar de álcool gel, simplesmente, né? Tinha a moça da limpeza que o cara passava álcool, a mulher já jogava álcool também e tava todo mundo embebedado com álcool. Eu já fiquei bêbado umas 7 vezes na academia por conta do cheiro de álcool, particularmente, né? E uma dor de cabeça do hipoclorito, claro. Então, o profissional hoje, eu acho que começou a vender mais, né? Mas daí eu já passo a bola para o Fausto, essa questão de venda, né, do serviço. Beleza?
Quer manter o Fausto ou o Luciano quer fazer alguma colocação antes? Eu concordo com o que o Rafael falou, e realmente esse está sendo o nosso, digamos assim, a nossa pauta também para a reabertura das academias, no sentido de saúde. O que o treinamento de força dá a mais além da estética? Né? A gente viu agora uma carta que veio, se eu não me engano, do professor Fernando, lá do Hospital Constantini, falando sobre o efeito colateral do isolamento, né? O que isso traz de malefícios no organismo das pessoas. Porque tem se batido na tecla que a academia, o exercício físico, é importante para o sistema imunológico. Né? Mas nós, como profissionais, no dia a dia com os nossos alunos, a gente acompanha casos de melhora da resistência à insulina, né, do perfil lipídico, né? O professor Antônio comentou na última live sobre a importância de a gente analisar, fazer uma análise, saber analisar exames laboratoriais de sangue, por exemplo, coisas básicas, colesterol, perfil hormonal, testosterona, por exemplo, né, ter esse link com os médicos, e muitos profissionais estão fazendo isso, só que é um processo lento, né? A gente tem que falar mais, não sei quem comentou, postar isso nas mídias sociais, não só o antes e depois de uma foto, mas postar os exames também, né? Eu coordeno um curso de pós-graduação, né, na Unidom Bosco, que a gente tem uma disciplina com um médico sobre análise de exames laboratoriais em pacientes, em pessoas normais e em atletas de fisiculturismo. A gente sabe que trabalha-se muito com o perfil hormonal dos fisiculturistas. Mas esse é um tema bem interessante, né, para a gente se divulgar mais para a sociedade, mostrar o nosso valor realmente de profissionais da saúde, o que a gente faz, né, não só a prescrição de exercícios de força, mas um trabalho conjunto com médicos, com nutricionistas, é muito importante, né? Obviamente, se você tiver um fisiologista, um laboratório que tenha mais dados para saber o condicionamento físico geral, né, do seu aluno, é muito importante. Mas esse é um tema bem interessante, e é isso que a gente está tentando mostrar para a sociedade, coisas que a gente até então não soube trabalhar. Eu concordo com vocês, a gente tem que trabalhar melhor esses outros aspectos de benefícios do exercício físico, né? Não só na academia também, mas em outros lugares aí. Perfeito. Acho que o papo está indo super bem. O Antônio pediu para o Fausto comentar, então comente, Fausto. Realmente, assim, novos tempos, novos desafios, né? Com certeza, o nosso mercado nunca vendeu e nunca entregou, no mundo fitness, pelo menos, a questão da saúde, né? Esse é um ponto que eu venho colocando, porque o mercado, em termos financeiros, né, em número de pessoas, o mercado do wellness ou do bem-estar, ele é a nova fronteira que nós temos que efetivamente despertar. Aqui, realmente, o Antônio colocou com bastante propriedade, nós não temos, falta entre as diversas carências que nós temos na nossa graduação, existe aí uma necessidade de como você se portar perante o mercado. Eu brinco muito nas minhas palestras perante os acadêmicos e tal, que as academias, as graduações, em formas gerais, elas nos preparam para ser peças de reposição no atual mercado. O problema é que o atual mercado está em crise. Então, assim, eu brinco muito que você não é professor de musculação, você não é professor de pilates, você não é professor de ginástica localizada, você é professor de educação física, você está professor de musculação, você está professor de ginástica localizada ou de spinning, né? Então, assim, voltando para o ponto nosso, voltando para o nosso ponto da questão da avaliação física, eu vejo o avaliador físico dentro de uma academia em 3 perfis. Vamos tentar botar isso e depois eu avanço um pouquinho mais. Você é o relações públicas da academia, você é o primeiro contato técnico que aquela pessoa está tendo dentro de um estabelecimento, tá? Ponto 1. Ponto 2, você é um profissional de educação física que vai submeter aquela pessoa a uma bateria de testes e de protocolos,
tá certo? Mas, em última instância, você tem que ter também uma abordagem, você tem que ter uma abordagem psicológica, porque ali como motivar, como inspirar, porque nem o colega colocou com bastante propriedade. A avaliação, o Edgar Corona, no grupo das low costs lá e da Biorritmo, ele tirou a avaliação física porque era um desserviço. As pessoas saíam ou abandonavam o treinamento por causa da avaliação física. Não haveria, era uma avaliação muito técnico-científica, faltando um pouco de inteligência emocional, né? Então, com isso, o que eu vejo, né, assim, que nós precisaríamos ter, nessa discussão toda que nós estamos tendo, o profissional tem que ter uma quantidade de métricas e indicadores que ele possa balizar. E mais, nós podemos terceirizar uma parte disso. Você pode pedir, nós não podemos, os planos de saúde não pagam, mas nós podemos pedir os exames bioquímicos ou biomédicos, né, ali do exame sanguíneo, já dá para identificar uma série de parâmetros, né? E aí, com uma certa periodicidade, é o que eu defendo, isso inclusive está no meu livro, é de que, por exemplo, uma vez por mês, ou a cada 3 meses, você venha com um relatório detalhado, com gráficos, de qual impacto que você está tendo na vida do seu cliente. Imagina isso, você ir ao médico, levar um relatório do professor de educação física, no qual tem todas as variáveis ali, como a pressão arterial ou a frequência cardíaca, qual foi a curva de melhora que você conseguiu. Então, assim, falta para nós tangibilizar isso, certo? Temos parâmetros, né, para poder entregar ao cliente e, ao mesmo tempo, à sociedade, que o educador físico não é apenas um corpo bonitinho, né? E quem sair na frente com esses parâmetros, conseguindo utilizar a tecnologia, a ciência a seu favor, eu acredito que nessa nova fase pós-pandemia, ele tem ouros nas mãos, né? Pelo menos é o que eu penso, não sei se vocês concordam comigo. Passa a palavra aí. Perfeito, Fausto. Acho que isso aí é um pensamento unânime, até nosso. E o que muitas vezes até gerou a discussão, né? Você falou muito bem da questão do wellness, né? Do bem-estar. Eu lembro nos inícios dos anos 2000, quando a discussão era: a minha academia ela é wellness ou fitness, né? O pessoal, acho que mais antigo vai lembrar disso. E se popularizou para ir para o fitness. Eu entendo até a questão do fitness, é muito mais visível, né? Ele tem um posicionamento dentro do mercado muito mais atrativo que até a ideia do bem-estar e tudo mais. E o bem-estar, essa ideia do trabalho holístico, ele ficou aonde? Ficou nos estúdios, enfim, que trabalham com yoga, que trabalham com meditação, que trabalham com terapias mais alternativas. E isso a gente também pode fazer, porque a legislação permite a nossa atuação também, né? A gente não é apenas o corpo. Então a gente também pode trabalhar no bem-estar físico, emocional, social, e entender que todas essas esferas a gente consegue se posicionar. Eu entendo que é muito mais fácil mostrar uma foto de um antes e depois, né? Pela nossa sociedade ela ser muito mais visual do que você mostrar um antes e depois de um hemograma, por exemplo. Mas a gente copia a gente critica a Herbalife, né? Falando o nome, mas porque isso é estratégia da Herbalife, usar foto. E a gente não pode se posicionar como profissionais usando o antes e depois de uma foto. A gente não pode falar assim, faça atividade física, seja saudável, porque, cara, sem menosprezar, mas a atendente da padaria, ela sabe disso. Você pega o pessoal que não tem a nossa formação, ela sabe que se ela comer bem, ela vai emagrecer, se ela dormir bem, ela vai emagrecer. A gente tem que trabalhar de maneira muito mais profunda o indivíduo, né? Que a gente tenha um entendimento como um todo. E isso a gente não está fazendo, a gente ataca quem? O cara está fazendo atividade física errada, vamos dar risada. Cara, eu lembro no começo do ano, quando teve a pessoa lá do parkour, acho que no interior de São Paulo, explicando o gesto motor para uma pessoa com uma idade mais avançada, né? Um adulto, e, todo mundo dando risada e tirando sarro. A gente fez um desserviço para nós mesmos.
Porque daí a pessoa que ela nunca experimentou a prática regular de atividade física, ela vê aquilo ali orientada por um profissional de educação física e a própria comunidade da educação física criticando e ridicularizando. Aí eu pergunto assim, uma pessoa que já tem aversão ao exercício, ela vai querer? Claro que não. É óbvio que não, a gente tá criando a própria barreira, a própria dificuldade para as pessoas procurarem a gente. Eu levo os alunos num parque aqui em Curitiba, né, no Parque Barigui, e falo, cara, vocês têm que aprender primeiro a conversar com os indivíduos. Então, você está vendo que a pessoa está fazendo alguma coisa errada, a avaliação é isso, é observar. Então, vocês estão observando que o alongamento é errado, com licença, sou acadêmico de Educação Física da Universidade ABC, né, vou falar Uniandrade, né, que é onde eu recebo. Então, eu sou acadêmico da Uniandrade, estou no 7º, 8º período de Educação Física, está aqui o meu professor supervisionando a ação, e eu quero saber e te orientar que a execução está errada e o risco de se lesionar é grande. A gente tem que aprender a fazer isso. E numa brincadeira dessa, a quantidade de pessoas que estavam lá caminhando sem uma orientação profissional era absurda, com hipertensão, indivíduo aposentado da polícia militar, com diabetes, não precisava nem medir, porque você já via que ele tinha excesso de gordura abdominal, né? Então o risco de desenvolver doenças da síndrome metabólica era absurdo. Então isso é avaliar, o que eu falar para eles, vocês estão avaliando, vocês não estão medindo, é diferente, mas a medida, o teste, ele faz parte da avaliação. A avaliação, ela serve no intuito de eu julgar a melhor decisão dentro de uma prescrição ou dentro de uma periodização, e isso ele tem que ser diário. É isso que eu procuro defender e sempre procuro trabalhar. E o papo hoje, acho que a gente conseguiu fazer, né, muitos levantamentos dentro do posicionamento, reposicionamento do profissional de educação física. A gente tem que trazer a educação física como missão de vida até. E não fracionar, porque se a gente ficar fracionando ela, poxa, a gente vai brincar aqui em 60, 70 sinônimos de atuação. É o fisiologista, é o preparador físico, é o técnico, é o professor de pilates, é o professor de yoga, é o instrutor de musculação, é o personal trainer, é o técnico de basquete, é o técnico de futsal. Pô, é muito pulverizado. E faz tudo parte do quê? De uma formação, que é quê? A educação física. Então, eu acho que o que a gente está fazendo, a gente está engatinhando ainda, mas eu acredito que chegando assim, convencendo os nossos pares a mudar, né, a ter a coragem para mudar e entender que a sociedade ela muda, e não adianta a gente também pensar no sentido de eu vou ficar na minha zona de conforto e a sociedade tem que se ajustar a mim. Na verdade, a gente tem que se ajustar à demanda da sociedade. É isso que eu entendo também como avaliação física. Acho que a gente está se estendendo, mas para deixar a pontuação final, quero ouvir de cada um. Começar pelo nosso convidado, Rafael, fisiologista, meu amigo. Comente aí, Rafa. Novo tempo, né? O novo tempo que a gente está passando na educação física, eu acredito que nenhuma faixa, nada no mercado, depois dessa pandemia vai continuar a mesma coisa, educação física também não. Eu acredito que seja um momento de reflexão para todos nós, de reflexão de como as autoridades estão nos vendo, de como a população está nos vendo, e se a maneira que eles nos olham não nos agrada, que nós reconheçamos que alguma coisa nós precisamos mudar. Eu estou apenas vendo os fatos. E, infelizmente, os fatos não me agradam muito pensando na minha profissão. Pensando em avaliação física, eu acredito que nós não temos que ter um pacote de protocolos, nós não temos que julgar um protocolo melhor do que o outro, nós não temos que julgar o equipamento A melhor do que o equipamento B. O que nós temos que julgar é o que nós estamos fazendo com um determinado protocolo e seguimos firmes nisso. E mais, avaliar aquilo que precisa para a prescrição de treinamento. Né?
independente de onde é essa avaliação, se ela é presencial numa academia, se é numa clínica de fisiologia do desempenho e de avaliação para não atletas, ou se é uma avaliação online. Ela precisa de prescrever. Enfim, acredito que seja isso. Agradecer a todos os pares aí por estarmos discutindo de maneira muito rica a avaliação física, que é uma área que eu gosto muito, avaliar, prescrever, controlar. E agradecer a você, Léo, pelo convite e me colocar à disposição para outros eventos. Valeu? Show de bola. Eu acho que isso é uma autocrítica, né, que a profissão ela tem que realizar. Agradeço pela tua participação. Vou pedir agora para o Antônio. Vai lá, Antônio, suas considerações. Bem, faço as palavras do Rafael as minhas, em gênero e grau, e eu puxo também para a questão de tangir, né? Às vezes, o que a gente fala, né, na avaliação física fica uma coisa meio subjetiva. A subjetividade é extremamente importante dentro da avaliação física, porém, o aluno também gosta de saber como ele está vendo, né? Querendo ou não, o coach, né? Sem conflito de interesses com o coach, tá? Eu já deixo aqui bem claro, tá certo? Quem gosta de ser coach quântico, coach isso, coach aquilo, cara, tudo bem, né? Sem nenhum tipo de conflito de interesse, né? Eles têm o pentáculo do bem-estar. E eles deixam tangível a questão de onde melhorar a sua vida. E cada vez mais eu creio que a educação física tem que deixar as coisas mais atrativas para fazer a captação e a retenção de clientes, alunos e pacientes. E muito obrigado pelo convite, Leonardo, mais uma vez. Mais uma semaninha aí pandêmica, né, nessas lives. Show de bola. Obrigado, professor Antônio. Vou pedir quem quer ser agora? Luciano ou Fausto? Luciano? Manda ver, então. Vamos lá, então. Mais uma vez eu aprendi bastante com os colegas, né? Acho que essas lives, esses assuntos são muito ricos para a classe, né? E rapidamente analisando, a gente tem muito o que fazer ainda e a gente tem condições para fazer. Eu vou um pouco mais além nessa crise de saúde que a gente teve mundial, né? A gente viu que politizaram, né? A política tomou formas aí que não deveria, né? Politizaram algo que deveria ser técnico na saúde. Então, talvez um tema para uma próxima live é como que nós, profissionais de educação física, poderíamos sugerir e participar de um plano de governo, por exemplo. O que a gente poderia sugerir nos parques, o que a gente poderia sugerir para a sociedade em geral. Eu acho que falta pessoas dentro da política que entendam mais a nossa área, né? E se nós não participarmos de política, às vezes pessoas distorcem os nossos valores. A gente tem que demonstrar o nosso valor e a nossa missão, né? A nossa missão como profissional de educação física da saúde é uma missão nobre. E a gente tem que se posicionar, até mesmo politicamente, para fazer a diferença no mundo, na vida das pessoas e em sociedade geral aí. Obrigado pelo convite, Léo, foi super bacana participar com vocês aí. Show de bola. Vai lá, Fausto. Fechando aí, realmente, uma discussão nesse nível e com essa riqueza, ela traz para nós aí um ganho sem precedentes, né? Colocando aí talvez um ponto polêmico, acho que dos 5 aqui, eu tenho uma atuação um pouco diferente e eu passei muito tempo enxergando a educação física não pela parte técnica, mas sim pela parte mercadológica. E me dói muito ver que estamos perdendo oportunidades em mercado ou por não sabemos aproveitar, ou por outras iniciativas, né? Sim, realmente passamos por uma crise sem precedente. Mas aí uma máxima que eu coloco é que excelência não se explica, excelência se demonstra. E se nós não estamos sabendo demonstrar o nosso papel, com certeza alguma coisa não saiu como
como deveria, né? E aí o pessoal fala muito, assim, eu vejo hoje um novo profissional híbrido surgindo. Ele é um profissional técnico que tem a ciência, talvez 60%, eu vou colocar, estimar aqui valores, 60% ele tem que vir, sim, da ciência, do treinamento esportivo, da fisiologia, da anatomia, da cinesiologia. Mas esse profissional, se ele não souber se portar no mercado, toda essa bagagem científica não vai dar para ele o suficiente para ele pagar as contas no final do mês, né? Sim, voltando ao caso concreto, o Antônio colocou ali com bastante propriedade, eu já começo a rir, mas vocês sabiam que boa parte do coaching surgiu de dentro da educação física na década de 70? Os coaching surgiram do tênis para o atletismo americano, do atletismo americano depois para o futebol americano, do futebol americano para o mundo corporativo. Então, assim, novamente, foi aquela preparação do atleta em mente e corpo, buscando uma realidade. E ele colocou com bastante propriedade, o Antônio, porque realmente é isso, a roda da vida, eles pegam uma pessoa e tentam entender todas as variáveis para depois poder intervir de uma forma mais adequada. E o que eu estou vendo nas minhas pesquisas aí para cenários futuros, o novo profissional de educação física, ele vai ter um quê de mentor, ele vai ter um quê de coaching, ele vai ter um atendimento não só técnico, mas também humanizado. Eu estou enxergando por aí a nossa atuação, né? Porque, assim, campanhas, vamos fazer campanhas, mas, sim, para fechar a conversa, as pessoas são orientadas a não beber, e elas bebem. Elas são orientadas a não fumar, e elas fumam. Então, assim, mais do que a orientação, nós precisamos, sim, campanhas para que as pessoas se tornem mais ativas, mas nós precisamos que os profissionais tenham estratégias de engajamento para trazer essas pessoas ao movimento. Eu vejo que nós temos 3 produtos. Nós temos o exercício físico, nós temos a atividade física, e nós temos o movimento humano. Então, assim, e vamos longe não, gente, o que nós precisamos implementar são com os nossos pais, com as nossas esposas, os nossos filhos, que hoje nós não conseguimos trazer isso, né? Então, assim, é uma reflexão que eu trago, e agradeço por estar nesse fórum tão destacado, com excelência de profissionais, e aí vamos ver o que a gente consegue trazer a educação física para esses novos cenários, né? Obrigado por tudo aí, boa noite a todos. Pô, sensacional, acho que cada semana que passa a gente vai, né, a roda, né, a engrenagem, ela vai se encaixando e vai se movimentando e, querendo ou não, a gente vai aprendendo sempre, é aquilo que a Bíblia diz, né, que o ferro afia o ferro. Eu acho que isso durante muito tempo ficou de uma maneira muito reclusa, né, acho que por meio de muita vaidade, talvez, e eu acho que o que a gente está fazendo é algo para a sociedade, porque a gente está pensando a profissão, né, querendo ou não, o nosso atendimento, o nosso serviço é para eles. Quero agradecer a todos vocês e até a próxima. Forte abraço.